Bom, bora ver então. Saga As Tartarugas Ninja. Entenda a história de todos os filmes, parte 1 do Piuí. Se eu não me engano, eu já assisti um filme das Tartarugas Ninja. Mas eu não lembro qual que era. Mas eu lembro que passou, tipo, na televisão aberta, sabe, na Globo, e eu assisti. Inclusive, eu nem sabia que tinha mais de um filme As Tartarugas Ninja. Também tinha um desenho que passava. O desenho eu lembro que eu assistia também, acho que na TV Globinho. Mas não sei. Bom, vamos lá. Cauabanga! Olá, pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Pra quem viveu nos anos 90, deve ter conhecido e se apaixonado pelas Tartarugas Ninja, que pode parecer uma ideia meio absurda, né? Animais tão lentos, mas lutando, mas de uma maneira misteriosa, deu super certo. Excelente! Deu super certo, foi uma febre na década de 80, de 90 e as Tartarugas Ninja seguem populares até os dias de hoje. E aí eu te pergunto, como isso é possível? Pois bem, é isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí, passando pelos filmes live action das Tartarugas Ninja, trazendo o enredo. Vai sair um filme novo, não vai? Que é com aquela história pesada do último Ronin. Que eu vi uma música sobre, do Bazara, né? E é pesado, cara. Todo mundo morreu. Daí a Tartaruga Ninja, que era a mais, assim, bobinha, tal. Tipo, meio que fica com o peso da vingança, né? De vingar todos as outras tartarugas e o mestre, né? Qual que era o nome dele? Era o Michelangelo? Será que é o nome? Ai, é uma animação? Michelangelo, ele mesmo. Ó, meu react aqui. Até chorei com essa música aqui, velho. Foi bem triste, tadinho. Pesadona a história. Deles, várias curiosidades e, claro, dando a nossa opinião sobre tudo isso. Então, apague as luzes do seu esgoto, meta logo uma pizza apagado, nesse like, porque tá apagar. começando a saga Tartarugas Ninja aqui no canal Piuí. Se até uma tartaruga que é lenta pra caramba consegue deixar like nesse vídeo, o que você tá esperando? Você pediu, mas eu já deixei o like. As Tartarugas Ninja é um caso curioso de uma saga que nasceu a partir de uma brincadeira, porque lá em 1983, os quadrinistas Kevin Eastman e Peter Laird estavam num processo criativo quando o Kevin veio com essa ideia curiosa. Na verdade, não era nenhuma ideia, só um desenho mesmo de uma tartaruga ninja. E aí o Peter Laird olhou pra isso, achou engraçado e desenhou a própria tartaruga dele. E logo, esses dois já tinham mais do que duas tartarugas, eles tinham três, eles tinham 4 tartarugas. E assim, Eastman e Laird tiveram a ideia que deixaria o mundo Esquema de chocado. pirâmide E das aí, dando tartarugas. seguimento a essa brincadeira meio boba, eles pegaram algumas histórias do Demolidor, por exemplo, de Ronin, outros trabalhos do Frank Miller e começaram a criar um universo para aquelas tartarugas tão bobinhas que eles haviam desenhado. E presta atenção no que o Léo falou, tá? Histórias do Frank Miller, porque lá tem o tal do clã da mão, que vai ser relevante nessa história depois. E essa ideia era curiosa, mas deu super certo. Acabou virando esse quadrinho de sucesso, que depois deu origem a uma animação que tinha essa música icônica na abertura, que ficou como se fosse um chiclete, todo mundo cantava junto, depois teve brinquedo, e o sucesso foi tão grande que acabou virando filme. Como é que as crianças eram nos anos 90, Léo? Como é que Acabou elas cantavam? virando chocolate, onde a gente desmembra a tartaruga pedaço por pedaço. Teenage Mutant Mentira, Ninja não tem nada a ver. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in a Half Shell. Uau, The Voice, hein? E tem uma tartaruga que tem o meu nome, né? E é a mais babaca. A mais legal, a líder, a que manda. Como é incrível que a tartaruga mais babaca de todos os filmes é o Léo. Precisa ter um líder, precisa ter alguém que manda nas coisas. Sim, claro, claro. Olá, pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Ah, que da hora! As Tartarugas Ninja foi lançada em 1990 com Criatividade. direção de Steve Barron, que não tinha muita experiência fazendo filmes, mas é o diretor do clipe do Take On Me do A-ha. Take on me. Take on me, Meu Deus do céu. Canta muito, Léo. Jesus. Lindo demais. Cara, esse cantor, pode botar isso aqui, tá, irmão? Mas esse cantor é a cara do Peter do Nerd. E tu já viu o Peter do Nerd cantando Take On Me? Caraca,
Tu nunca viu isso? Agora eu vou ver, né? É maravilhoso. No enredo, Nova O York pior está que, passando por mano, eu criei um carinho muito grande pelo Peter do Ei Nerd. Tipo, eu acho ele um tio muito da hora, velho. Eu gostaria muito de ter um tio, principalmente rico como o Ei Nerd, pra me dar presente bom do Natal. Mas enfim, eu acho o Ei Nerd muito fofo, cara. Queria um tio assim. dificuldades, já que tem um grupo de criminosos E o Ei Nerd, ele é multitarefas, né? Ele tira os cifras, ele canta, ele curte, ele tem empresa, ele é o youtuber, ele é geek, ele é nerd, é agro, é tech, é pop, é tudo, tá ligado? No enredo, Nova York está passando por dificuldades, já que tem um grupo de criminosos muito maldosos, o tal do Clã do Pé. Vou processar todos vocês, você pode ter certeza disso. Esse pessoal tá roubando todo mundo sem deixar rastros, então se abaixa a cabeça pra mandar um zap, levar a TV da sua casa, aí você vai ver a TV, leva o seu celular, entendeu? O que é muito curioso, já que eles são Clã do Pé, só que não deixam rastros. Não deixam pegadas. Loucura, né, cara? Desde skates até aparelhos de som, tem desaparecido das prateleiras das lojas e de armazéns com uma rapidez incrível. Mas existe uma pessoa que está tentando encontrar pistas, que é justamente a repórter April O'Neil. Ela está investigando essa parada, ela percebe a conexão dos roubos com o Clã do Pé e numa determinada noite, após sair do seu trabalho, ela acaba se tornando vítima do Clã do Pé. Ou melhor, quase isso, porque enquanto eles estão tentando assaltá-la, uma criatura misteriosa aparece e a resgata. Quem é essa criatura? Rafael, uma tartaruga ninja mutante adolescente que vive no esgoto com seus 3 irmãos tartarugas e o mestre deles, o Eu rato. acho que eu não vi esse filme. O que eu vi era um pouco mais recente, mas eu não lembro de quase nada, pra falar a verdade. Falante Splinter. Zé Chauvanista, você tá danado, tá bom? Michelangelo. É só isso. E bom, meu amigo, anos 90, não tinha ainda o advento popular do CGI, até tinha, mas não era muito utilizado. Então como é que você vai colocar essas tartarugas na vida real, sem ficar muito tosco? É difícil, né? Esse era o maior desafio dessa produção e para conseguir chegar em algum lugar eles fizeram uma mistura entre humanos e animatrônicos. Então cada uma das tartarugas possuía um intérprete que estava ali para fazer os movimentos e tudo mais, mas a cabeça dessas tartarugas era um animatrônico que foi feito pelo Jim Henson, o mesmo criador lá dos Muppets, e assim tinha um assistente que ficava comandando os olhinhos, a boca das tartarugas. Exatamente, era uma cabeça por controle remoto. E tudo isso posteriormente era dublado, aí sim, pelas vozes das tartarugas. Até tem um ou dois dos caras que eram intérpretes e que também deram voz à tartaruga. Mas também haviam casos em que nós tínhamos um contratado como o Corey Feldman, conhecido aí por conta... Nossa, gente, que trampo! Os caras tiveram que construir o negócio, controlar por controle remoto. Gente, que trampo. Casos em que nós tínhamos um contratado como o Corey Feldman, conhecido aí por Conta Comigo. E Sexta-feira 13, parte 4. E Garotos Perdidos. E também o glorioso Mestre dos Brinquedos versus Demonic Toys. É filmaço. Pra mim, filmes impecáveis. Só Essa pela mistura capa funcionou. parece um pouco estranho. Um pouco muito estranho esse filme aqui. Mas, né, não julgo. Muito bem, conseguiu dar vida às tartarugas, permitiu que elas tivessem expressões faciais realmente caricatas, convincentes, parecia que elas estavam vivas, o que fez a festa da criançada, já que esse filme aqui, de fato, é um filme infantil. Talvez você lembre dele como uma obra muito divertida e tudo mais, e ele até pode ser, mas é bem direcionado para o público infantil. É tipo um Power Rangers, tá ligado? Na sua memória é incrível, é divertido, mas reassistindo hoje em dia você pode reparar alguns probleminhas. Mas a parte ali dos bonecos funcionou muito bem. E o que deve ter vendido de brinquedo nessa época, meu Deus. Eram cheques grandes. Bom, depois de ser atacado, a April começa a falar sobre esse ataque e sobre o clã do pé, entendeu? E aí o Destruidor, que é o líder desse clã, pensa assim, caraca, essa garota vai me arranjar problemas. E manda vários capangas para darem cabo dela. Só que nesse momento o Rafael aparece lá para salvá-la. E aí ele acaba levando o April pro esgoto, onde ela conhece ali todas as tartarugas, o Splinter e a história por trás dessas criaturas. Basicamente, o Splinter era o rato de estimação de um praticante de artes marciais, o Yoshi. Ai,
Meu Deus, o ratinho lutando na gaiola. Seria todas as tartarugas, o Splinter e a história por trás dessas criaturas. Basicamente, o Splinter era o rato de Olha! estimação de um praticante de artes marciais, o Yoshi, aquele mesmo, amigo do Mario. Que Mario? O nosso querido Yoshi era um mestre de artes marciais que se envolveu em um caso de talaricagem, porque um dos colegas dele do clã do pé desejava pegar a mulher desse cidadão. Aí, num belo dia, ele violentou a mulher, rolou toda uma treta e o Yoshi matou esse cidadão. A partir desse momento, o clã do pé começou a perseguir ele e ele precisou fugir do Japão. O que eles não imaginavam é que o irmão do falecido talarico estava treinando e ascenderia como o líder do clã do pé. Ele se transformou no Destruidor, foi para os Estados Unidos e acabou com a vida de Yoshi e de sua mulher. E aí, ele viu seu assassino. Saki não perdeu tempo com palavras. E durante a luta, minha jaula foi quebrada. Mas, antes disso, é importante falar que o nosso querido mestre Splinter era um pequeno rato que via Yoshi treinando. Então, mimetizando os movimentos do seu mestre Yoshi, ele começou a aprender a dominar a arte do Kung Fu. E aí, meu amigão, se você vê isso hoje em dia, é muito engraçado ver esse pequeno ratinho, bonequinho, lutando, imitando os movimentos do seu mestre. É bom, e ele sobreviveu, né? Porque a gaiola dele acabou se abrindo e assim Splinter conseguiu sobreviver. Senão o Destruidor teria acabado com a vida dele também. De um rato, né? Que sacanagem, né? E deu um golpe com sua katana, cortando minha orelha. Luiz Amel! Luiz Amel! Bom, o Splinter saiu dali, foi para os esgotos e num belo dia um acidente aconteceu no meio da rua envolvendo um caminhão com produtos químicos e um garoto que estava carregando suas tartaruguinhas. Essas tartaruguinhas caíram no esgoto, alguns produtos químicos também caíram. Splinter avistou aquela situação, foi lá ajudar as tartaruguinhas, só que o contato dessas criaturas com o produto químico fez com que eles se desenvolvessem mais a cada dia, crescessem, ficassem mais inteligentes. E aí o Splinter, vendo que os seus filhos adotados ali precisariam se proteger nesse mundo que não estava preparado para ver uma tartaruga gigante falante, decidiu ensinar a eles a arte do ninjutsu. E aí todo mundo virou ninja. A musiquinha de Naruto. E essas tartarugas foram nomeadas em homenagem a artistas renascentistas. Por isso que Leonardo, inspirado em Leonardo da Vinci, é a nossa tartaruga que usa aquela faixa azul e é o líder. Chato pra c... Inspirado em outro cara, né? Até onde eu sei. Outro chato pra c... Vocês conhecem aqueles casais que só brigam? Tem o Brabinho, que é o Rafael, e ele usa aquela faixa vermelha. O Donatello, que é o alguém sobrinho... tem aquela imagem lá que mostra, tipo... a arma mais difícil pro cara que é mais desconcentrado. A arma mais fácil pro mais concentrado, sei lá. Filter que manja do Photoshop usa a faixa roxa. E por último, Michelangelo, que é o bobão e usa a sua faixa laranja. Talvez eu lute com uma Polian, talvez não manja. Bem, o que você acha? Tipo, o Michelangelo, ele é o mais bobão, só que ele tem a arma mais difícil, que precisa de mais, assim, trabalho pra conseguir dominar, sabe? A arma mais destrutiva para o mais calmo, que é o azulzinho. A arma defensiva para o mais agressivo, que é o vermelhinho. A arma mais simples para o mais criativo. Isso aqui eu achei sacanagem. Já que ele é criativo, devia ser uma arma criativa, né? Pra ele se soltar, né? A arma mais complicada para o mais distraído. Eu acho que todos são um pouco pra ajudar, né? A eles a evoluir, né? Acho que menos esse. Menos o roxinho aqui, tá ligado? De resto... Você é criativo? Pega esse cabo de vassoura. Bom, se bem que parando pra pensar, pode ser uma boa também, porque daí ele vai ter que ter a criatividade pra extrair tudo do cabo de vassoura, entendeu? Bom, as Tartarugas Ninja é uma paródia de várias obras, mas especialmente de trabalhos do Frank Miller. Tanto é que a própria origem das tartarugas é muito parecida com a do Demolidor, né? No caso do Demolidor, caíram produtos químicos em cima dele, ele desenvolveu seus poderes. Também através de um acidente envolvendo um caminhão. Aqui rolou basicamente a mesma coisa, um acidente envolvendo um caminhão, produtos químicos caíram, só que essas tartarugas se transformaram em outra coisa. O clã da mão que existe no Demolidor se transformou no clã do pé das Tartarugas Ninjas. E de modo geral, toda a história que esses dois quadrinistas criaram
foi parodiando outras obras. Para não dizer copiando. Mentira. É paródia. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Não, jamais, professor, jamais. Aliás, o próprio Splinter é baseado no Stick, que era o mestre do Demolidor. Esse velho é da hora. E o rato também. Rato, meu querido rato. E vou dizer uma coisa, esse rato é muito bem feito. Eu gosto das tartarugas, acho que elas funcionam bem. Às vezes a expressão facial não condiz com o que elas estão falando, mas ainda assim é muito bem feito. Agora o rato, porque tem pelo, eu acho, fica muito bom, cara. Realmente. Tu acredita que é um rato de verdade, olhando? Não, porque parece uma raposa, né? Mas é bem feito. Mas uma raposa de verdade. Sim. Pior que eu não sim. concordo com o Miguel. Eu gostei mais das tartarugas do que do rato. Eu consigo acreditar mais nas tartarugas sendo reais do que o rato. Pra mim, ele parece muito mais um boneco do que as tartarugas, tá ligado? Mas é bem feito. Mas uma raposa de verdade. Sim, aí sim. Os gramados de Minas Gerais. Aí eu acho que tá ficando maluco, mas como é filme pra criança, ela logo entende, aceita e leva as tartarugas para comerem pizza, porque elas são muito fãs de pizza. Só que acontece um problema, porque enquanto está rolando, o clã do pé invade lá os esgotos e acaba capturando o mestre Splinter. Sumiu! E logo depois os capangas do clã do pé vão até o apartamento da April pra dar cabo dessa garota. Só que quem aparece lá pra salvá-la? Um tal de Casey Jones, um cara que usa uma máscara de hockey, um taco de hockey e é muito habilidoso, né? É brabo. Ele tá jogado aqui no roteiro, ele aparece como esse justiceiro de Nova York que acaba se envolvendo ali com as tartarugas, ajudando elas e tudo mais, mas fato é que no fim das contas Splinter foi raptado, as tartarugas ficam desesperadas, o apartamento da April pega fogo, eles têm que ir embora pra uma casa de campo, não sabem mais o que fazer porque perderam seu papai, e é nesse momento que eles se reúnem para fazer a velha e boa conexão neural. Todo mundo se senta em volta de uma fogueira, começa a pensar, meu Deus, a gente precisa se conectar com o Splinter de alguma maneira. Liga o Bluetooth, Donatello, liga o Bluetooth. E aí eles fecham os olhos e assim, através de conexão neural, eles descobrem onde Mestre Splinter está. Eu estou orgulhoso de vocês, meus filhos. Aí você fala assim, mas por que vocês não estão se incomodando com isso, já que é um filme onde tem tartarugas ninja? Mas assim, tartarugas ninja é um negócio que já está estabelecido. Você tem que aceitar que o produto químico transformou a tartaruga nesse bicho gigante que luta. Mas assim, conexão neural é um dos maiores maneirismos da história do cinema e sempre que aparece incomoda, né? Se você lembra com carinho desse filme, o melhor que você faz hoje em dia é não assistir ele, porque de fato esse aqui é um filme divertido, né? É um filme que tem muitas coisas boas, mas boa parte disso só pode ser aproveitado por uma criança, porque se você for um adulto e parar pra pensar, por exemplo, no roteiro desse filme, as coisas não fazem sentido. Os problemas são resolvidos assim, com todo mundo sentado em volta da fogueira e localizando mentalmente onde está o rato, o que não faz sentido nenhum. Mas aí ele consegue. Mas eles provaram do mesmo suco, né? Do mesmo produto químico. Então, às vezes, é isso que conecta, entendeu? Faltou só o roteiro dar uma desculpa decente, né? Pra quem é adulto não se sentir desconfortável, não sei. Eu, no geral, evito assistir coisas assim novamente, sabe? Eu tenho medo de estragar a experiência assistindo de novo. Sei lá. E geralmente é foda, geralmente acaba estragando pra mim. Através do Bluetooth, eu não estou brincando, através do Bluetooth. Após localizarem o Splinter por GPS mental, a galera vai salvar o querido rato. O Casey Jones faz essa missão, enquanto as tartarugas dão cabo do destruidor. O problema é que ele é muito habilidoso, e ele dá uma coça nas tartarugas. E nesse momento, o nosso querido rato aparece lá, e com apenas um movimento super preciso, ele consegue acabar com o destruidor. Será? Exatamente, do topo do prédio o destruidor cai diretamente num caminhão de lixo onde ele é triturado, completamente impossível ele ter sobrevivido a esse acidente e o filme termina assim, entendeu? O Casey Jones acaba ali tendo um rolo com a April, as tartarugas ficam felizes e elas acabam indo comer a pizza de pudim que tá em alta aqui no Brasil. Pizza de pudim? Porque as tartarugas têm... Não vi. Acho que é importante ressaltar isso. Elas têm... Elas não devem ter... Mas elas têm, assim, no casco da parte de baixo delas, elas têm uma pata de camelo. Um hambúrguer? Né?
Isso é bizarro. É bizarro, porque elas ficam pulando o tempo inteiro e fica aparecendo aquela pata de camelo. O ideal seria terem posto 2 bolas, né? Não, bota reto, bota liso, não bota uma bifurcação, entendeu? Tem pessoas que enxergam maldade em tudo que vê. Ai, eu nem reparei pior nisso. Se vocês não falassem, eu não tinha nem visto. As tartarugas ninja... Verdade, né? Eu gosto de pizza de brócolis, né? Pra comer uma pizza de pudim não vai muito longe, né? Acho que talvez eu gostaria de uma pizza de pudim. Mas pizza de brócolis é mó boa, sim. Pizza de brócolis é muito boa. O meu chat não aceita a realidade. Já custou 13 milhões e faturou 200. Nossa! E é um filme independente. Fez grana pra caramba. Foi o filme independente que mais fez grana até o lançamento de A Bruxa de Blair. Nossa, Isso foi deu um dinheiro pra tapa na caralho. cara de vários estúdios que não quiseram produzir esse filme, como Disney, como Universal, como vários outros que tiveram que engolir o sucesso das Tartarugas Ninja. Em 1990, só se falava em Tartarugas Ninja. A crítica, por outro lado, não gostou claro, tanto né? assim do filme, meio que ali reclamou do tom infantil, dos personagens um pouco mais caricatos. E de fato é um filme bem meia boquinha, né? Tá esperando ver Batman, Cavaleiro das Trevas. É um filme infantil, gente. É o seguinte, se você assistiu isso aí nos anos 90 ou nos anos 2000, você lembra da Sessão da Tarde, Cowabunga, pizza, lutaria, brigação. Leonardo, chamava Leonardo a tartaruga. Isso era muito massa, cara. Tinha o meu nome, entendeu? Incrível! Se você lembra disso, cara, excelente. Deixa essa memória na sua cabeça. Mas assim, não tenta convencer o mundo que isso aqui é um filme incrível. Um dos grandes filmes do cinema, que é incrível. E que o remake em CGI destruiu esse filme porque, meu Deus do céu, é um filme muito simples. Se você gosta, bacana. Mas não é um filmaço, né? Eu tinha um boneco do Michelangelo. Tu se chama Leonardo. Tinha uma pizza aqui. Tu se chama Leonardo e tinha um boneco do Michelangelo. Bom, mas aí eu não posso obrigar o meu tio a me dar o boneco que tem meu nome, né? Deveria. Tu puxava o braço dele pra trás assim, ó, e ele arremessava a pizza. Era incrível, era animal. E a pizza bem jogada é uma arma, né? Sim. As Tartarugas Ninja virou filme, virou animação e também virou game, porque Tartarugas Ninja Turtles in Time é um game muito bom. Assim, é difícil pra caramba, eu lembro de realmente sofrer jogando esse jogo, mas era muito bom. E foi um grande sucesso, que era uma marca registrada das Tartarugas Ninja. Parece que absolutamente tudo que carregava essa marca dava certo. Esse game, por exemplo, foi um dos mais vendidos de toda a sua geração. E aí, para aproveitar esse hype, esse sucesso que não parava, uma continuação para o primeiro filme saiu logo depois. Menos de um ano após o primeiro filme, nós já tínhamos o segundo capítulo. Lançado em 1991 com direção de Michael Pressman, que foi diretor de alguns episódios de Law & Order, Tartarugas Ninja 2, O Segredo de Ooze, nos mostra o jovem Keno trabalhando como entregador de pizza. Detalhe que esse Keno aí é interpretado pelo Chong Li jovem, né? E menos bombado. Mas é muito parecido, é impressionante como é parecido. Bye. É muito parecido com o nosso querido Chong Li. E no meio dessas entregas de pizza do jovem jogador de futebol Keno, ele acaba sendo abordado por bandidos. O que esses bandidos não sabiam é que, obviamente, ele, como sobrinho do Chong Li, luta demais. Começa uma lutaria, uma brigação, ele dá uma surra em todo mundo, mas nem ele dá conta de tanto bandido que o clã do pé tem. Então é nesse momento que surgem as Tartarugas Ninja para resgatar o garoto. Deixa comigo. Isso. Vou dizer uma coisa, hein? Onde é que contrata esse clã do pé? Porque tem muito capanga. Tem muita gente que não tem amor à própria vida que tá disposta a lutar pelo destruidor. Mas é que eles dão muitos benefícios. Vale a alimentação da Sodexo? É isso que conquista o trabalhador hoje em dia, é o benefício. O cartãozinho da Sodexo é muito que você pode comprar na farmácia com ele. Você pode comprar até em material de construção. Eu comprei uma TV com meu vale-refeição. Sério? O trabalhador dedicado não vai mais sofrer com a ganância perniciosa do seu sirigueiro. E agora as Tartarugas Ninja vivem junto... Editores de todas as idades vendo isso, tá ligado? Junto com a Hyper, que não aguenta mais essas tartarugas, porque também são broda de um rato, e rato transmite leptospirose. É complicado, ela precisa tirar esses bichos da casa dela, e enquanto os bichos estão lá, ela tá investigando um novo caso envolvendo uma contaminação química. Então ela tá lá, sempre entrando naqueles meios onde ninguém quer ela. Ela é o Caco Barcelos das Tartarugas Ninja. E é muito subaproveitada, né? Impressionante isso, porque na minha memória a April era muito relevante, mas eu acho que eu tirei isso do desenho animado, porque no desenho animado ela é
é muito relevante, né? No desenho animado, ela realmente é parte da equipe. Aqui ela só serve pra iniciar as coisas e lá no final ela vai acabar aparecendo também. E aqui é exatamente o que acontece, né? Ela tá fazendo essa reportagem, mas ela não sabe que um dos seus ajudantes faz parte do clã do pé. Então ele vai lá e leva informação pro Destruidor que o vazamento químico... Destruidor? Mas ele não morreu? Então, o caminhão de lixo tava com a pilha fraca, ele não tinha tanta força assim pra esmagar o Destruidor e ele acabou voltando aqui, entendeu? E aí quando ele fica sabendo que teve esse vazamento químico e que ali vazou o tal do Uzi, que é a mesma substância que criou as Tartarugas Ninja, ele já manda o pessoal ir geral pra lá pra roubar essa parada. Legal, né? Aquela velha história, mata o personagem, fala, ai, não sei como escrever outro vilão, tem que lançar um filme um ano depois, ai, não morreu não. Isso é muito fácil mesmo. As Tartarugas Ninja tentam impedir o nosso Destruidor, só que elas participam de uma luta ridícula e eles acabam conseguindo pegar o Uzi. É uma luta onde todo mundo fica jogando a cápsula do negócio pra cima, aí um arremessa Sabe o que parece? Outro. Parece jogo da Série B, que só tem balão, sabe? Só fica chutando a bola de um lado pro outro. Eu agora comecei a acompanhar futebol e eu percebi que... Começou pela Série B. E eu comecei a perceber que quando o futebol é ruim, eles só dão balão. É balão de um lado pro outro. Ninguém bota essa bola no chão e faz uma jogada. E o Vasco tem jogada ensaiada. Meu pai, nossa. Exatamente, é assim que acontece aqui. E o pior é que o tom desse filme é mais infantil do que o do primeiro. É isso que eu ia falar, esse negócio de ficar, tipo, meio perdido com uma coisa jogando pra um lado e pro outro é uma coisa bem infantil mesmo, tá ligado? Que geralmente em desenho tem, né, pra dar aquela... cartoonizada da situação, né? Honesto. Não, assim, cara, é muito ridículo, entendeu? Porque eles estão se jogando esse negócio, aí o capanga ri, aí a tartaruga ri, aí tem uns caras que estão ali sem fazer nada. Essa cena não faz sentido nenhum se você tem mais do que 10 anos de idade. Ela não tem sentido, entendeu? Mas tá ok, se eles querem vender pra criança, tá beleza. Não vem querer me falar que Tartarugas Ninja é Mas ninguém fala isso, cara. As pessoas falam, eu fui falar que o filme Tartaruga Ninja CGI eu achei divertido, os caras falam assim, não, esse filme destruiu o legado de Tartarugas Ninja. Eu falei assim, o quê? Mas o que esse filme tem de legado? Eu não acreditei quando vi isso. Eu fiquei puto. Tudo bem. Calma, Miguel, calma, estresse da cabelo branco. Mas pior que realmente tem uns fãs, assim, que... Aí eu nem vou falar que anime que é assim, entendeu? Mas tem uns fãs que vê um negócio quando tem, tipo, 7, 8 anos, acha a coisa mais incrível do mundo, depois julga quem vai ver a mesma coisa com 20 anos já maduro, tá ligado? É foda, Vi. Tem uns fãs, assim, que é complicadíssimo de lidar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem cara. gente aí nas ruas falando que Tartarugas Ninja é um grande filme. Estão colocando do lado de Robocop. Não, do lado de Robocop não! Eu nunca assisti Robocop. Kiro descobre que as Tartarugas Ninja estão morando com a April, porque a April sempre pede 20 pizzas por dia, ela continua magra, ele fala assim, peraí, então deve ter alguém morando com ela. Já diria esse Mizinho, fã tem que acabar, eu também acho. Pra mim, só tem que existir fã da Kátia Flávia, entendeu? A única pessoa que merece ter fã é Kátia Flávia. De resto, ó, pode matar todos os fãs de tudo, entendeu? Não tem que ter, não. Ele chega lá e não é que as Tartarugas Ninja estão lá, e aí eles têm um plano maravilhoso que é o seguinte, o Keno fala, olha, vou me infiltrar no clã do pé e vou fazer essa missão pra vocês. E aí você assistindo o filme pensa assim, peraí, mas cadê o Casey Jones? Né? Porque agora tem esse Keno aqui que é relevante na história, mas não tinha o Casey Jones? Cadê esse cara? Tinha o Casey Jones... Infelizmente, aqui ele foi dar uma volta, ele estava ocupado fazendo outras coisas, então ele não vai aparecer agora, entendeu? Vamos todos cantar de coração. Pois vaza. Isso no lustre do castelo. Que isso? Bom, infelizmente a gente perdeu esse grande personagem cara, nesse eu quero filme. dizer uma coisa, tu tá dele tossindo nessa gravação e tu vê como aquela tua cantoria do início te cobrou o preço. Tu não consegue, cara, tu não consegue. Cara, o agudo que acabou com a vida de Léo. Calma, eu preciso de um gole de uzi. Bem que eu pedi uma pastilha. Infelizmente, esse grande personagem não retornou pro filme, mas aqui a gente tem todo esse segmento do Keno participando do trainee do clã do pé. Então, contra a vontade do Mestre Splinter, ele vai até lá e o Rafael ajuda ele nesse treinamento. Graças a Deus o Keno já sabia lutar, né? Porque assim que a gente aprende nos filmes, todo asiático faz matemática, química, educação física e aula de karatê, né? Porque o cara é pequenininho, mas já sabe
lutar. Ele luta muito, ele vai muito bem. Quando ele vai mal, o Rafael ajuda ele e assim ele consegue entrar para o clã do pé. E tá tudo dando certo, entendeu? O problema é que neste momento Rafael é encontrado e capturado pelos bandidos. E aí o Keno tem que sair lá da empresa, ele fala assim, eu vou ali só comprar um café e eu já volto. E ele vai acionar as tartarugas para que eles possam resgatar seu irmão. Eu tenho que avisar eles, pegaram ele. Quem pegou o Rafael? A puta que te pariu. Bom, o grupo se junta pra acabar com esse mal, só tem um problema. O Destruidor agora está em posse do Uzi. Mano, acho que o melhor nome pro clã do pé seria Clã Canudo. A maior antítese das tartarugas. Nossa, como é que eles não tiveram esse nome antes? Será que seria cruel demais? Straw, né? Straw é canudo em inglês, não é? Straw's Clan. Straw Clan. Clã Straw, tá ligado? Nessa época ninguém ligava pro canudo, né? Mas ia ser um puta nome, tá? Ia ser, nossa, hype demais. A antítese completa das tartarugas. E com isso ele consegue criar 2 ajudantes muito poderosos. Ele vai lá e captura uma tartaruga, um jabuti, um cágado e um lobo. E ele consegue transformar esses 2 bichos em 2 humanos com fantasia de tartaruga e lobo. Lobo e tartaruga. É incrível. Mano, credo, eu teria pesadelo se eu visse isso quando eu era criança. Eu não sei qual que é mais feio nisso daqui, velho. Gente! E aí não tem como, contra essas criaturas bagaceiras as tartarugas não têm chance, elas têm que escapar dali, mas pelo menos elas levam um cientista entendido do assunto que vai poder ajudar elas. Então elas voltam lá pro seu QG e esse cientista, junto com o Donatello no computador, eles conseguem desenvolver um antídoto pro Uzi. E aí as tartarugas precisam voltar, aplicar o antídoto para aí sim poder resgatar o irmão delas. Isso vai dar certo? Vem cá, você é chato assim mesmo ou tá de implicância comigo? Tá. Bom, aí vai pra batalha final do filme, elas pegam um antídoto, colocam ali num donut, tentam entregar pros bichos, os bichos falam, donut gostoso, botam na boca, só que assim, os bichos percebem que estão sendo enganados, o Destruidor também percebe isso aí. Aliás, eles aceitam simplesmente as tartarugas chegar lá e oferecer um donut. Tem um monte de capangas olhando toda essa cena das tartarugas oferecendo um donut, isso aqui não faz sentido, esse aqui já não dá mais pra 10 anos de idade, já é muito alta essa faixa etária, é um filme pra 7 anos de idade. O Destruidor, a propósito, dane-se. Em nenhum dos filmes ele tem nenhuma relevância. É um vilão muito ruim, totalmente Mas eu achei que as tartarugas evoluíram, tá? De um filme pro outro. Elas ficaram mais bonitinhas. Vocês não acharam mais fofas o rostinho delas? Tável desses filmes aqui, entendeu? Mas fato é que as tartarugas dão o donut, aí os bichos dão uma mordidinha, mas eles não se desestransformam, entendeu? É porque o negócio demora pra acontecer e aí os bichos começam a rotar. E aí o cientista fala, meu Deus, eles estão rotando e isso significa que eles não vão conseguir absorver a cura, vocês precisam jogar de volta, sei lá o que, neles. Eles vão lá e pegam um extintor de incêndio, enfiam na boca dos bichos, aperto, poderia ser em outro orifício. E aí a cura funciona e os bichos se destransformam. Se fosse outro orifício, né? Ia ser e aí mais tudo 18. isso termina em uma luta que muitos anos depois John Wick foi copiar, que é uma luta numa boate, né? Uma boate com várias luzes LED e tal. Tá tocando Vanilla Ice, ele tá lá fazendo um show. Então também tem um momento dessa luta que é um momento de dança para a luta, para dançar um pouco. É uma coisa que a criançada... Filme pra criança e pré-adolescente tem que ter o momento dança e momento música, né? Tem que ter, tem que ter. Faz sucesso, né? A criançada gosta, a criançada tem energia, né? Depois de um tempo assistindo ali, quer extravasar a energia, já aproveita e já dança com o filminho, né? Muito bom. Gostava muito. Mas como o Destruidor perdeu seus capangas poderosos, ele pensa, bom, eu vou beber o Uzi e virar mais poderoso ainda. Ele toma e aí a gente percebe que ninguém tá puro, não. E o Destruidor, ele tá no suco. E o suco vicia. Então ele fica poderosíssimo e começa a lutar com os bichos. Deus me perdoe. Fake Nutty! O problema é que ele é meio burro. O filme conhece o Rodrigo Góes, que tudo! Deus me perdoe. Fake Nutty!
Neri! O problema é que ele é meio burro, ele fica tão grande que ele acaba indo parar no meio de um cais e aí ele destrói o cais, ele afunda lá e ele acaba se derrotando. Infelizmente, ele se matou. Ele se matou-se? Ele se matou-se, ele se suicidou-se ali e as tartarugas nem tiveram a oportunidade de derrotar ele, porque ele mesmo tratou de fazer isso. Tu vê, né? Cara, é que não adianta, entendeu? O que tu faz pro próximo, o que tu plantas, tu colhes. Ele fez maldade, voltou pra ele a morte. O que você faz em vida, ecoa pela eternidade. Minha frase. Ele se matou-se! As Tartarugas Ninja 2, o segredo do uso, custou 25 milhões, o dobro do anterior e faturou apenas 78. O filme é mais fraco do que o primeiro, mas é aquela coisa, né? Tem cenas engraçadas, tem bicho gigante, tem piadinha aqui, piadinha ali. Você pode gostar, você pode lembrar com carinho, mas é um filme bom? Não, não é. Mas deu certo, né? Fez uma certa grana, teve todo esse sucesso potencializado pelo home video por mais brinquedos. Tem muita gente que gosta mais desse filme do que do primeiro. É que assim, ele é um pouco mais divertido que o primeiro, talvez, né? Como o primeiro tem toda a parte da história de origem, demora pra essa tartaruga aparecer e tal. Esse aqui já, logo no início, já tem tartaruga lutando, comendo pizza. Dançando. Dançando, e tem o Keno. Ah, o Keno é um personagem assim, cara... Eu fico feliz que depois introduziram ele no Street Fighter lá com o Ryu, entendeu? Sim. Bom, muita gente realmente prefere esse... Ai, eu não tava entendendo, né? Botaram ele aqui. Mas tava alguma coisa antes? Não, tava ele o tempo inteiro aqui, eu só não reparei, só reparei quando muita chegou. gente realmente prefere esse segundo filme ao primeiro. Agora, o que ninguém prefere é o terceiro. Lançado em 1993, agora com 2 anos de intervalo para o segundo filme, Tartarugas Ninja 3 em direção de Stuart Gillard, outro Zé Ruela que fez vários filmes e séries de televisão. Zé Ruela. Os caras contratam bem, né? Ah, só os melhores, né? Você sabe como encontrar o melhor profissional para o seu negócio? E esse filme abre em 1603, no Japão feudal, quando o jovem Kenshin, aquele que é cego e tem uma faixa no olho? Olha, não me confunda com a sua turminha, que eu já passei da idade das conversas. Porra, pior que Kenshin, velho, é um nome famoso lá pro Japão, né? Tem um monte de personagem que tem. Tem o Genshin, Genshin daqui, Genshin de lá. Tem, nossa, muito personagem com esse nome. 1603, no Japão feudal, quando o jovem Kenshin, aquele que é cego e tem uma faixa no olho? Olha, não me confunda com a sua turminha, que eu já passei da idade das conversas idiotas. Cara, é muito parecido, mas não é o mesmo, tá? Esse daqui é o filho do grande Lord Norinaga. Um cara que tá querendo tocar o terror no Japão feudal, só que pro azar dele, o Kenshin acaba se apaixonando pela filha dos rivais do Lord Norinaga, uma tal de Mitsu. Pô, mas assim, Tartarugas Ninja é ancorado na talaricagem? Cara, tem muita coisa, tem muito romance, tem muito caso, entendeu? Nesse caso não é talaricagem, né? Porque ele simplesmente tá ficando com a filha do inimigo. Ele não tá talaricando ninguém. Só que o Lord Norinaga se incomoda muito com isso e dá uma bronca nesse cara. Kenshin, está proibido de sair do castelo. Corta pro presente, onde as tartarugas estão vivendo sua vida de boa, dançando, cantando, comendo pizza. Aparece a April com um monte de lixo que ela chama de presente, e entre esse lixão tem um cetro que ela oferece às tartarugas. E aí as tartarugas pegam esse cetro, que é claramente... É o poste do Jax do LOL, tá ligado? Igualzinho, velho, meu Deus. Ela achou realmente na rua e o filme corta pro passado, onde a gente vê... Com canamanco e Drepox. Onde a gente vê o Kenshin, lá em 1603, pistola com o pai dele, quebrando toda a casa dos dois, quando de repente ele encontra um cetro idêntico àquele que as tartarugas estão. E aí o Kenshin pega o cetro na mão, a April pega o cetro na mão, e aí eles leem uma inscrição que tá ali, um Made in China, e de repente esses dois personagens trocam de lugar no tempo. A April vai pro passado, usando as roupas do Kenshin, e o Kenshin vem pro presente, usando as roupas da April. Isso mesmo. Deus. Agora Kenshin está no presente, usando calcinha. Por que você tá de calcinha vermelha? Por que você tá de calcinha, cara?
Filmes históricos exigem a retratação histórica daquele período, o que costuma ser caro. Tartarugas Ninja não tinha todo esse potencial. E pra somar isso aí, ainda coloca a viagem no tempo, ou seja, estavam querendo abocanhar um peixe muito maior do que conseguiam. Aqui não tem condição não. Obviamente a gente não compra esse Japão feudal, muito menos essa viagem no tempo. E conforme o filme vai andando, as coisas só vão piorando, porque a April vai parar lá no passado, ela é aprisionada pelo Lord Norinaga, afinal de contas é uma regra dessa saga que a April não pode ser importante. Então ela tem que ficar aprisionada e escanteada no filme. April. É porque ela é um mês só, né? Aí não tem muita coisa nesse mês. Aprisionada e escanteada no filme. April importante só no desenho. Só no desenho. Já o Kenshin vai pro presente, e aí o Donatello vê aquela situação e ele vai direto pros computers. Ele tem um dedo... Nos 3 filmes eles usaram máscaras diferentes, né? De tartarugas ninja, né? Porque parece que em cada filme elas estão diferentes. A que eu mais gostei foi no filme 2, que eu achei mais da hora. Ele não consegue nem digitar, mas ele pesquisando, ele descobre toda a história do cetro. Ele vai no Google e joga cetro mágico, que aparece lá, cetro mágico, teletransporte, funciona assim, é 2 pessoas têm que segurar o cetro ao mesmo tempo e aí elas vão se teletransportar. Ele entende tudo e aí eles começam a elaborar um plano para poderem ir pro passado e resgatar a April. E o plano deles basicamente é, as tartarugas vão todas elas segurar o cetro e contar que no passado 4 pessoas estarão também segurando o cetro para que de alguma maneira aconteça esse teletransporte. Como é que elas vão avisar as pessoas do passado? Por conexão neural? Elas estão deduzindo que por alguma razão inexplicável, 4 pessoas estão segurando o cetro ao mesmo tempo. O cetro é menor que um cabo de vassoura. Por que 4 pessoas estariam segurando ele ao mesmo tempo? Por quê? Alguma vez na tua vida tu segurou um cabo de vassoura em 4 pessoas? Não. Isso não faz o menor sentido. E não é que 4 idiotas no passado realmente estavam segurando aquele cetro? E aí eles conseguem fazer a troca. O problema é que quando eles vão no passado, olha só o que acontece, o Michelangelo é capturado pela Mitsu, a mulher do nosso querido Kenshin. Os outros conseguem resgatar a April e ainda um antepassado Casey Jones que estava misterioso. Mas aí eu sei que já passou um pouquinho de tempo aqui no vídeo, mas os caras, eles voltam com essas roupinhas aqui. Mas as tartarugas, elas estavam peladas, não estavam? Ah não, essa aqui tava de bermudinha, pelo menos. Idiotas no passado. Mas só realmente... esse aqui, só os outros tava pelado, hein? O Piuí vai falar disso também, porque, né, tipo, as outras 3 estavam peladinhas, só tinha um de bermuda aqui. Eles estavam segurando aquele cetro e aí eles conseguem fazer a troca. O problema é que quando eles vão no passado, olha só o que acontece, o Michelangelo é capturado pela Mitsu, a mulher do nosso querido Kenshin. Os outros conseguem resgatar a April e ainda um antepassado Casey Jones que estava misteriosamente nesse local. E olha só, ele também é interpretado pelo mesmo ator do Casey Jones. É óbvio. Justo, bom, eles depois né? encontram o Michelangelo e, sabe, pela magia do amor, do companheirismo, da amizade, todo mundo vira brother. E esse filme aqui, ele tem um retorno de um dublador, que aqui no Brasil, obviamente, isso nem chegou, né? Mas o Corey Feldman não tinha participado do segundo filme, só que ele voltou aqui nesse filme, entendeu? Porque foi uma época em que ele já estava se recuperando do seu vício em substâncias meio erradas. E aí o pessoal da produção de Tartarugas Ninja 3 decidiu dar uma chance de reabilitação pra ele. E falaram assim, Corey Feldman, volta aqui, vem dublar com a gente. E aí ele falou, é claro que eu aceito, mas eu quero receber muito mais do que eu recebi da outra vez. E aí sabe o que a produção fez? Olhou pra ele e falou assim, cara, tu acabou de sair da clínica de reabilitação, ou tu pega esses $1.500 ou tu volta pra tua casa. E ele falou, ok, eu aceito participar do filme por $1.500. Aí eu perdi no argumento. Ou você aceita ou você volta pra casa. Ele, fazer o quê, né? Melhor do que nenhum dinheiro é algum dinheiro, né? Eu acho essa história muito maravilhosa, entendeu? Porque eles puseram ele no lugar dele. Falaram assim, cara, estamos tentando te ajudar, entendeu? Quem quer rir tem que fazer rir, meu amigo. E pô, $1.500 90 era grana, viu? $1.500 hoje é muito dinheiro. No Brasil, né? No Brasil é muito dinheiro. Enquanto as tartarugas estão no passado, o Casey Jones apresenta para os guardas no Norinaga o presente. Mostra as pizzas, a televisão, os vídeos do canal Piuí. E aí
é amor à primeira vista, né? Rola todo esse festerê no presente. No passado também tem uma subtrama interessantíssima da Tartaruga Ninja Rafael ensinando uma criança japonesa a empinar pipa. Isso daí me ganha no filme, porque realmente eu acho que é uma subtrama que agregou muito. A gente vê como no Japão feudal era costume empinar pipa, entendeu? E o Rafael tá lá, na verdade não é ele que ensina a criança, é a criança que ensina o Rafael a empinar pipa. Daí tu realmente menosprezou a trama, porque daí é o passado ensinando o presente. Quem não aprende com os erros do passado, não vai acertar no futuro. Linda frase. Desculpa. Frase da professora de história do quinto ano. Mas todo esse relacionamento de Rafael com a criança que empina pipa é essencial para que essa criança veja na tartaruga um amigo. E a partir do momento que eles ficam amigos, a criança leva o Rafael até uma casa aleatória, abre o porão e fala para ele: tá aqui o cetro, ó. O meu avô tinha escondido, que é pra vocês ajudarem na guerra e não voltarem pro presente. Que filha da puta. Mas antes disso, o antepassado do Casey Jones traz geral, pega o cetro, entrega para o Norinaga, e aí, meu amigão, o bicho fica pistola da vida, quer matar as tartarugas, só que agora todo mundo tem medo das tartarugas porque encaram elas como demônios. Antes disso, ninguém olhava assim, olhava as tartarugas e achava legal, agora é demônio. Mas isso foi só uma lenda. Puxa, nós somos lendas. Agora quando chegou na hora que eles conseguiram finalmente encurralar essas tartarugas, estão com armas de fogo apontadas pra elas, aí eles começam a ficar com medo que as balas vão voltar, que vão rebater, e de repente, quando tudo parece perdido, o filme toma mais uma solução infantil, que é a de simplesmente fazer os vilões saírem correndo. Eles olham para as tartarugas, são demônios, vamos correr, aí curiosamente o cetro acaba caindo na mão das tartarugas de novo. Complicado, viu? Difícil. Vou pegar minha infância e vou jogar no lixo. As tartarugas acabam com o vilão do filme, pegam o cetro, o Leon Made in China. Curiosamente, o pessoal no futuro também faz isso. Quatro pessoas estavam. Óbvio, né? Esse roteiro aqui é super bem escrito. E aí eles trocam de lugar. Mas uma coisa que é curiosa, tá? Tinha um guarda de bermuda, que foi pro passado. E aí a tartaruga no presente não tá de bermuda. Sendo que no início é instituído que a roupa troca também. E aí? Cadê a tartaruga de bermuda? Seria uma falha de roteiro? Não. Bom, talvez sim, esse filme pode ser, a gente pode acordar aqui que ele tem uma falha. Jesus agradou todo mundo. Vai ser só uma, tudo bem. As Tartarugas Ninja 3 custou 21 milhões e faturou um pouco mais de 42. Só foi diminuindo. Não fez muita grana e foi bem detonado nas críticas. Tem apenas 19% de aprovação no Rotten Tomatoes e pros críticos e pros fãs não é um grande filme, né? Até pros fãs, eles consideram esse aqui um ponto baixo, numa trilogia tão incrível. O quê? O que foi que você disse? Cara, esse filme é muito ruim, cara, é muito ruim, nossa senhora. Esses filmes, de modo geral, vou ser sincero, eu gosto muito de Tartarugas Ninja, especialmente da tartaruga chamada Leonardo, me agrada bastante ela, mas de modo geral, esses três filmes, eu acho eles muito chatos mesmo, assim. Pra mim, eu guardava eles na minha memória como uma coisa que já me divertiu muito, e que de fato na minha infância deve ter me divertido. Mas não confunda, não tem nada a ver com a animação, não tem nada a ver com os games, eles são filmes muito bobinhos, infantis, e pra mim os maiores méritos deles realmente foram ter conseguido alimentar a imaginação de muitas crianças, assim como eu, de que essas tartarugas podiam ganhar vida, porque isso eu acho que é muito bem feito aqui, eu acho que eles conseguem fazer esses personagens em live action de uma maneira legal, de uma maneira divertida e que realmente funciona muito melhor, por exemplo, sei lá, tu comentou Power Rangers, sabe? Essas tartarugas, a impressão que eu tenho é que elas têm muito mais personalidade, muito mais vida do que aqueles Power Rangers que a gente viu em 1 trilhão de episódios. Assim, eu lembro de ter visto esse filme na sessão da tarde, nunca me marcou tanto quanto Power Rangers. Eu, quando era criança, eu gostava mais de assistir Power Rangers, achava mais divertido, mais legal, mas reassistindo hoje em dia... A minha infância foi assistindo Power Rangers. Eu amava imitar os Power Rangers chutando o ar. E aí, como a gente já fez a saga Power Rangers, dá pra comparar. E de fato, Tartarugas Ninja são filmes mais bem feitos do que aqueles do Power Ranger. Mas uma coisa que eu tenho que dizer aqui é que eu odiei revisitar essa franquia, tá? Porque na minha cabeça era isso que ela tava falando. Tartaruga lutava, fazia piada, comia pizza. Pô, eu achava divertidíssimo, achava legal, tá ligado? Não era apaixonado, mas achava divertido. Agora, reassistindo, são um filme bem marromeno mesmo. Ou seja, se você gosta, pelo amor de Deus, faça um favor pra você, não veja de novo. Ou que tem coisas que nem a gente tinha comentado um pouco mais cedo. Só funcionam quando a gente é novo, quando é a primeira vez assistindo um bagulho, quando você não tem muito senso crítico pra ficar se perguntando em detalhes, sabe? Tem coisas que funcionam muito bem quando você é criança, mas quando você é adulto, vai reassistir ou vai assistir pela primeira vez, não funciona do mesmo jeito, sabe?
É complicado, tem muita coisa que é melhor deixar só na memória. É que nem jogo antigo. Tipo, tinha um joguinho que eu sempre gosto de falar que chama Ridge Over Hills. Eu gostava muito quando era criança, só que daí eu fui jogar de novo depois de adulta e não era mais a mesma coisa, tá ligado? Tem muita coisa que real, assim, faz sentido quando você é criança, você tem um olhar diferente de quando você é adulto, sabe? A única coisa que eu gostei de reassistir quando era criança, com 8 anos, eu vi Viagem de Chihiro, eu tive uma visão. Eu fiquei até um pouco assustada, com medo de algumas coisas na Viagem de Chihiro. Eu assisti de novo quando eu tinha tipo uns 15, 16 anos. E depois com 20 eu assisti de novo. E as 3 vezes que eu assisti Viagem de Chihiro foi uma experiência muito boa pra mim. Eu tive visões diferentes em cada época. Então, assim, acho que é uma das poucas coisas que eu era apaixonada quando era criança e continuei gostando adulta, tá ligado? Agora, de resto, sei lá, teria medo de assistir algumas coisas assim, sabe? Você pode tentar assistir o remake de Tartarugas Ninja de 2014 e a gente vai falar sobre esse filme no próximo vídeo dessa saga. Tenho que ver o segundo. Então é isso, pessoal. Saga. Se você é uma tartaruga, dá like no vídeo. Se você é um ser humano, dá like também. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa saga e o que você achou também desses... Às vezes eu sou meio lenta, mas juro que eu não sou uma tartaruga. Você guarda Tartarugas Ninja com carinho no coração? E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição do vídeo. Tem a memória do desenho, coisa ali, então sim. Inclusive o link pro PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que tá com episódios maravilhosos. O em breve terá novidades quentíssimas, assim, cara, coisa de outro planeta, você não pode perder. Obrigado, Léo e Miguel, pelo vídeo sobre Tartarugas Ninjas. Santa Tartaruga, o canal Piuí não para de surpreender. Minha dupla favorita de análise, por favor, faça uma análise da animação Rango. Ai, Rango é muito legal, cara! Ela possui diversas camadas e consegue ainda ser um filme divertido, porém muito esquecido, mas que eu e os poucos que lembram desse filme iriam amar ver o melhor canal de análises cinematográficas falar desse filme que eu amava na sessão da tarde. Ele também está disponível na Netflix. Pô, véi, Rango é muito legal. Eu vi a primeira vez aqui na live e foi muito da hora. E ainda tem a crítica sobre a falta de água, sobre áreas que são esquecidas, cidades que são esquecidas. Muito hype. Ai, mas é isso. Qualquer dia vamos ver Tartarugas Ninja, o novo, né? Pelo amor de Deus, eu espero ver o novo aqui. Quem tá vendo no YouTube, deixa o like e se inscreve. Tamo junto demais. Obrigado por assistir até aqui.